Boa noite. O levantamento das sanções impostas pela União Europeia à Guiné-Bissau só será equacionado após a entrega do relatório desta missão. Estas declarações foram proferidas hoje pelo chefe da missão da União Europeia que se encontra de visita ao país após um encontro com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá. As relações de cooperação entre as duas instituições foram igualmente abordadas. A exploração e comercialização da areia pesada de Varela já começou a aquecer e dar muito o que falar. O ministro Daniel Gomes foi ouvido esta manhã pela Comissão Especializada Permanente da ANP para a Agricultura, Pesca, Recursos Naturais, Ambiente e Turismo. A audição do ministro é o resultado das denúncias expressas pelo Presidente da República na mensagem do Ano Novo dirigido à nação guineense. A venda ou a exploração da areia pesada de Varela não configura no Orçamento Geral do Estado. Mas quem prepara o orçamento é o Ministério das Finanças. Outro Ministério Técnico, através do Serviço de Administração e Finanças, participam para dar, sobretudo, os ministérios produtores, os ministérios geradores das receitas, os seus técnicos são convidados para indicar as fontes através das quais as finanças poderão cobrar ou arrecadar as receitas. Nesse caso, quem deve assumir a responsabilidade daquilo não se configurar no Orçamento Geral do Estado é o Ministro das Finanças, de Economia e Finanças, e não o Ministro de Recursos Naturais. Mas apesar do Ministro dos Recursos Naturais não se dispor a falar com a empresa, o Presidente da Comissão Especializada de estar à disposição para mediar o conflito entre as duas partes e aproximar as posições. Se as vozes do povo estão a ecoar, então nós, enquanto representantes do povo, temos a obrigação de ir lá. Pensamos que vamos ultrapassar algumas questões que podem distorcer o relacionamento entre a comunidade. Não há governo se não há população. Se o governo está para defender o interesse do povo, não é o governo. Não é o governo. E o governo não é indivíduo que está lá ministro daquela ou de outra área, não. O governo é um conjunto dos homens escolhidos para administrar a coisa pública. Portanto, aqui não pode haver guerra entre o membro do governo e a comunidade. A força reside nesse elemento da comunidade. O poder emana-se do povo e é o povo que tem o poder, entrega para as pessoas para exercer esse poder. É em nome deles. Ao que parece, as duas posições extremadas, a Comissão Especializada pode contribuir para aproximar as partes e resolver os problemas de uma vez por todas. E como por ter percebido, a notícia que acabamos de ver tem a ver sim com a audição do Ministro dos Recursos Naturais por parte da Assembleia Nacional Popular, concretamente a Comissão Especializada para a área dos Recursos Naturais. Acompanhemos agora a reportagem que tem a ver com o encontro entre o Presidente da Assembleia Nacional Popular e a delegação da União Europeia que se encontra de visita ao país. O levantamento das sanções impostas à Guiné-Bissau na sequência do golpe militar 12 de abril de 2012 vão ser equacionados depois da conclusão de um relatório feito por esta comissão. A referida comissão reuniu-se hoje com o Presidente do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá. No encontro foram abordados assuntos relacionados com a evolução política do país, o empenho das novas autoridades a dar um novo caminho ao país e a reconciliação nacional e os esforços da projeção da mesa redonda de Douarouros. Une rencontre importante parce que nous sommes ici. Trata-se de um encontro importante com o Parlamento guineense no quadro de uma missão da União Europeia que fez o ponto de situação sobre a evolução política neste país e o estado de empenho das novas autoridades na reconstrução do país e discutiu-se a fase da cooperação com a União Europeia. Foram igualmente abordadas diferentes questões e esclarecer os contactos com o Parlamento que está no centro do processo democrático deste país, com a questão importante de maior a reconciliação nacional, que a Assembleia pode jogar um papel muito importante. A questão do levantamento das sanções depende grandemente do relatório que vamos apresentar no fim da missão. Agora estamos empenhados na organização da mesa redonda dos doadores. Table ronde avec la Guiné-Bissau. Os resultados do relatório desta comissão podem contribuir de uma forma eficaz para o levantamento das sanções da União Europeia impostos à Guiné-Bissau.
Fundado no dia 14 de janeiro de 1992, o Partido da Renovação Social, PRS, completou ontem 23 anos de existência. Para assinalar a data, o secretário-geral do Partido da Renovação Social, Florentino Mendes Pereira, efetuou uma conferência de imprensa onde falou do contributo prestado pelo PRS no processo de construção do Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. Uma das maiores forças políticas do país completou ontem 23 anos de existência. Estamos a falar de PRS, Partido da Renovação Social, o único que, à semelhança do PGC, já venceu eleições presidenciais e legislativas num universo de cerca de 40 formações políticas. Isto para além da importância que este partido representa no processo da construção do Estado de Direito Democrático desde a sua fundação em 1992. PRS, nascendo dos grandes consensos políticos nacionais para uma estabilidade duradoura, foi o lema escolhido para a comemoração de mais um aniversário. PRS nascendo de grandes consensos para o desenvolvimento do país, portanto, e resume que grandes preocupações de PRS e que tem sido participação, comportamento do PRS, sobretudo desta nova direção, depois que sai do Congresso. Portanto, nós está na participação, na tomar parte ativa na tudo que iniciativa que visa estabilizar a Guiné-Bissau, onde que o PRS pediu sua contribuição, não dá contribuição, sim contrapartida. O secretário-geral, Florentino Mendes Pereira, aproveitou a ocasião para esclarecer a opinião pública sobre as razões que estão na origem da integração do seu partido no governo do PGC, partido vencedor das últimas legislativas realizadas no país, ao invés de se manter na oposição. A nós não entendemos como a oposição que tem limitação a fazer grandes declarações outrora violentas, e que aquilo que faz a oposição. PRS, depois de não integração no governo, que nós explicamos de forma clara, mas não entra no governo para poder ajudar a estabilização. Esse foi aquilo que combinado antes das eleições e foi compromisso do partido que nos toma gravações de PRS olhar na campanha e quanto a gente como tanto ganha, suma que ganha, se ganha não chama gente, assim suma, se gente tomar também para dar sua contribuição na bada, não tomar para dar não contribuição, nós estamos na contribuição. O que é que interessa no momento é para o país estar estável. E se a contribuição do PRS é considerado como importante, portanto não tem como não tem a obrigação de responder no povo, responder eles no sentido de eles que querem estabilidade, porque só com estabilidade que não poder arrancar. E partidos da oposição fica só o PRS e tem outros partidos, eles também por fazer oposição, o que é que maneira não fazer oposição? Recordamos que Florentino Mendes Pereira, já na qualidade de Ministro da Energia e Indústria, foi eleito recentemente pelo semanário Última Hora Ministro do Ano. A este respeito, Mendes Pereira reagiu de seguinte maneira. Sinceramente, me fica surpreendido também que é distinção. Que é que o ministro fala relativamente a é simples. O ministro destinado a presidente de dos partidos. Havia eles que dão a oportunidade de não estar no governo para não poder conseguir atingir esses resultados que não atingiu. Quem pensa como é importante e não continua a trabalhar no sentido de fazer melhor. Mas também me estima dedicar essa distinção especialmente para meu amigo, meu colega Ministro da Economia e Finanças, porque é alguém que não tem trabalhado de forma muito concertada para atingir os resultados que nós estamos a atingir, sob a orientação do Primeiro-Ministro de PAGC. Portanto, meu Presidente Alberto Nambeia, Presidente do PAGC, atual Primeiro-Ministro, e o próprio Presidente da República, porque ele que nomeado, eles estão de parabéns, porque eles que dão a oportunidade para não poder fazer a demonstração de que é que não pode fazer. É a primeira vez que o PRS comemora seu aniversário sem o seu líder carismático, Kumbaya Kobe Nyanka.
Para além do secretário-geral do Partido da Renovação Social, Florentino Mendes Pereira, igualmente usou da palavra a viúva e ex-primeira-dama guineense Elizabeth Yalá. A esposa de Kumba Yalá apelou que haja união no seio dos militantes do Partido da Renovação Social. Sem levar em conta fatores diversos que deverão estar na origem da fuga para outras formações políticas de um número considerável de militantes do PRS, a viúva Elizabeth Yalá apelou o regresso dos dissidentes e a união no seio do partido. Minha mensagem vai para todos os dirigentes e simpatizantes do PRS. Havia só união que poderia levar eles avante, união que é por ter vitória, união que é por sair na situação que está nele. Essa me fala tudo família de PRS, principalmente direções de PRS, e tem que unir, porque a PRS é um partido que tem raiz, e um partido que conhecido a nível nacional. E o importante é que tem que fazer só para unir. União só que pode levar eles para avante. Na cerimónia de comemoração do aniversário marcaram presença representantes de outras formações políticas existentes no país, nomeadamente Vicente Fernandes e Vítor Mandinga, ambos do PCD, Serifo Baldé do Partido Jovem, entre outros. Enquanto que um dos elementos da Embaixada da República Federativa da Nigéria representava na cerimónia o corpo diplomático. Teve lugar hoje o ateliê do reforço de resiliência e da capacidade de adaptação dos setores agrário e hídrico às mudanças climáticas. O encontro foi organizado pela Secretaria de Estado do Ambiente em colaboração com os seus parceiros de desenvolvimento. A abertura foi presidida pelo Secretário de Estado do Ambiente. Os técnicos nacionais de diferentes instituições estatais estão reunidos num encontro de formação sobre o projeto de resiliência e da capacidade de adaptação dos sectores agrário e hídrico às mudanças climáticas. Um trabalho iniciado a 8 do corrente mês, com a abordagem de vários temas, entre os quais perfil climático da Guiné-Bissau, fatores determinantes do clima global, regional e local. Hoje é a altura de reunirmos e tentar entrar num consenso, num compromisso daquilo que é aceitável para a inclusão como vulnerabilidades e adaptação climática nestes documentos. A partir daí, todas as vossas contribuições serão depois incluídas neste documento e, quando da feitura do relatório final desta missão, haverá um documento em que todas as contribuições estarão sintetizadas. Esta ação constitui um passo, porque ainda existem vários documentos nacionais que não são climatizados, e auguramos que com este início do exercício que vamos fazer hoje, o país poderá, com certeza, estar a nível dos outros países do mundo que hoje praticamente contam com os seus documentos de política resistentes ao choque do clima. A abertura dos trabalhos foi presidida pelo Diretor-Geral do Ambiente. O workshop que hoje nos congrega assume particular valor, visto tratar-se da realização de uma atividade prioritária para informar um leque de iniciativas conducentes à adoção de documentos de política resilientes, cuja efetiva implementação muito contribuirá para a melhoria da qualidade de vida das comunidades. Sekou Kassamá salientou a importância dos documentos em validação merecer consenso dos técnicos nacionais e respeitar os procedimentos exigidos. Cada um dos documentos que são agora presentes, portanto, são presentes à validação nesse workshop, foram objeto de uma escolha consensual levada a cabo por técnicos das respectivas instituições estatais e em conformidade com a metodologia do PNUD em matéria de integração das alterações climáticas nos documentos de políticas públicas.
Carta de Política de Desenvolvimento Agrário, Plano Nacional de Desenvolvimento da Pecuária, assim como Documento de Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, DENARP, foram entre outros temas abordados pelos seminaristas. Foi lançado hoje o Comitê de Gestão de Epidemias em diferentes zonas das 11 regiões sanitárias do país. A orientação está sob o presidente da Câmara Municipal de Bissau, que por inerência é igualmente presidente do Comitê Multinacional de Gestão de Epidemias. Esta manhã, na instalação da SECOM em Bissau, a reunião do lançamento de gestão de epidemia de ébola. A missão de reativação do Comitê Regional Multissetorial de Gestão das Epidemias nas 11 regiões sanitárias do país visa, no fundo, a aplicação do Regulamento Sanitário Internacional, identificar sítios de isolamento temporal de casos suspeitos de epidemias e, consequentemente, de um plano de contingência. Nossa missão, no momento, é de reativar comitês regionais de gestão multissectorial de gestão de epidemias, porque não tem notado com esse trabalho que não facilita gosto de prevenção da ébola do Cumá e que nunca tem recebido a nível do Comitê Nacional Técnico relatórios regionais e tem recebido algumas notificações diretas do Serviço Nacional da Região para coisa mais que tem relatório de que está na face do concreto para o Comitê Multissectorial. Então a iniciativa é de contactar as regiões sanitárias, e Bissau faz parte de uma das regiões sanitárias, de discutir, de relançar o comitê para, doravante, passar a seguir mais de perto trabalhos que o setor saúde está na face e como autoridades regionais, integrando representantes de vários setores da atividade, tanto público como privado, porque tudo gente tem alguma coisa a dizer em relação e a fazer em relação à saúde. Nesta ação de gestão das epidemias, o presidente da Identidade de Bissau reafirmou que a criação deste comitê vem reforçar a preocupação do governo no que diz respeito ao saneamento básico na cidade de Bissau e o resto do país. A preocupação do governo cria condições, cria instituições, cria estruturas que nos permitem, de facto, não estar à altura de resposta a todo tipo de surtos e de epidemias que podem surgir no país, para não poder, de facto, dar combate e dar resposta adequada. E naquele quadro que criado e envolvido governos regionais, no caso concreto de Bissau, presidência da Câmara, para não poder, de facto, estar presente e cuidar do território que está sobre no alçada. E nesse quadro que esse comitê está ali para regulamentar, para reformular ações que tem que desencadeado e termos de referências que nas estabelecido para poder de facto criar tudo condições, todo o mecanismo necessário para não poder ser mais eficaz no trabalho que deve desenvolvido em prol de defesa e de prevenção de epidemias na terra e particularmente ali no setor autônomo de Bissau. O comitê tem como uma das competências identificar problemas técnicos operacionais, pontos de funcionamento de entrada aberto, assim como de fazer relatos periódicos através do Ministério da Administração Interna. A Ministra da Justiça visitou ontem o estabelecimento prisional de Mansoa. Carmelita Pires foi inteirar-se das dificuldades vividas naquele presídio. Além de terem lançado as primeiras pedras para as casas judiciais de Mansoa e Canchungo, a comitiva visitou os centros de acesso à justiça desses setores e estabelecimento prisional de Mansoa, a fim de se inteirar das dificuldades vividas. Não me se pode ajudar também. Pode ajudar. Eu não cansa ali. Não cansa. Vai dizer que não está ali. Ninguém nunca pode ajudar ali. Se caseiro são família assim, quando ninguém está na doente ali, o cara tem dinheiro que vai consulta. E mesmo família que não vem ajudar, pode tomar dinheiro e quando leva a consulta. A nós que não se pode ajudar, não? Pode estar ajudar para andar num espaço mais alargado, para não poder estar barrigadinhos. Não como se pode ninguém estar na chão. Esse que está permitindo essa. Mas uma coisa que me se faz,
mas para não fazer tipo quartel, pelo menos na rua lá, tem 2 quartos, porque o guarda está de folga para ir dormir lá, para dormir fora da prisão. Portanto, aí por vir tem alerta de noite. Não até sei como é que não consegui isso aqui. Após ouvir, a ministra concluiu. O desafio ali e tem a ver com assistência médica medicamentosa e tem a ver com questão de espaço. Sim. De espaço. E espaço, superlotação. Não tem só dos. Assistência social. Não tem bafatá com mansoa, não tem só dos. Mas ali a oportunidade, nós estamos ali ao mais alto nível aqui que o Poder Judicial. Para ver, está ali vice-presidente do Supremo Tribunal, está ali o senhor Procurador-Geral da República e está ali ministra da Justiça. E prometeu tomar medidas necessárias para colmatar a situação. A empresa indiana, vocacionada no domínio da hidráulica, encontra-se para uma visita de trabalho no país. Kirloskar Brothers Limited promete investir no país nos próximos tempos cerca de 20 milhões de dólares. Com vocação na área da hidráulica, a empresa Kirloskar Brothers está no país para as primeiras prospecções, tendo mantido logo a chegada hoje este encontro com o Ministro dos Recursos Naturais, Daniel Gomes, para acertos em torno dos objetivos da visita, que termina amanhã mesmo. A missão da empresa é chefiada pelo seu vice-presidente, que depois desta audiência manteve ainda reunião alargada com os ministros da Agricultura, das Obras Públicas, dos Negócios Estrangeiros e as outras representações julgadas importantes no quadro da execução do programa do governo. We have had a very good meeting with the Honorable Minister. Nós viemos da Índia para partilhar nossa experiência e tivemos meeting muito importante com Sua Excelência o Ministro. This meeting was a good opportunity to understand your specific requirements, your time requirement, as well as your country's plan for food sufficiency. Essa reunião foi muito importante para percebermos necessidades do país, a necessidade de alimentação do país e o tempo em que precisamos executar isso. We also understand that availability of drinking water and availability of irrigation water is a very important requirement of Guiné-Bissau. Nós percebemos a necessidade de fazer a produção de água para a produção agrícola. Entendemos também a necessidade de fazer a produção de água potável para o consumo das nossas populações, que é muito importante para a Guiné-Bissau. We are a company which is more than 100 years old and we have expertise in water and pumping, and we will try our best to meet the expectations in the most appropriate, affordable and adaptable solution. A nossa companhia tem mais de 100 anos de trabalho nesse campo. Nós somos líder na produção das bombas de água. Nós queremos trabalhar da melhor maneira para podermos corresponder à expectativa do povo guineense. O Ministro dos Recursos Naturais, Daniel Gomes, falou à imprensa sobre as necessidades do governo e do país nesta parceria, como também foi a expansão das capacidades reconhecidas da empresa da Índia. No ano passado, o governo visitou-me para visitar a Índia, a convite da empresa Kirloskar Brothers, que é uma empresa que trabalha no domínio da hidráulica, é uma empresa produtora de bombas hidráulicas e de engenharia hidráulica. Então nós visitamos a Índia e com esta empresa, que é um gigante nesse setor, nós conseguimos tecer um memorando de entendimento, de parceria dessa empresa com a Guiné-Bissau. O âmbito desse memo é efetivamente fazer com que esta grande empresa venha ao país e ajudar na concepção de projetos hidráulicos para a produção de água para a agricultura, produção de água para o consumo humano. E na execução desse memorando de entendimento, a empresa Kirloskar enviou para a Guiné-Bissau técnicos
e fizemos já a feitura do projeto, do grande projeto hidráulico para a produção de água para a agricultura. Vai ser uma surpresa a nível nacional. E hoje, né, temos a visita do vice-presidente desta grande empresa. Está previsto o encontro com o primeiro-ministro com o mesmo objetivo. Membros de uma missão conjunta do Comando Central da Guarda Nacional e a Comissão Especializada Permanente da Assembleia Nacional Popular para os Recursos Naturais, Ambiente, Agricultura e Turismo visitaram ontem Gamamudo, na região de Bafatá, leste do país. O objetivo da deslocação é de constatar as circunstâncias em que seriam queimados 22 troncos, portanto, madeira não transformada naquela localidade. Um fogo posto por indivíduos não identificados deixou em chamas cerca de 22 troncos de madeira prontos a exportar na secção de Gamamudo. O referido cenário terá acontecido por volta das 0 horas da terça-feira passada. Ontem, banda de meia-noite, que lá hoje andita na cama porque ainda está filha móvel. Depois de móvel bem chama, meninos que saem de baixo e ligam, e falam que ainda custa, falam que na cama andita, falam boi aqui, e falam nós que bem baixo sai de horta de ninho, não riba para casa. Mas bem que eu na treino, onde vou rumam trungos, e falam fogo e entra lá, fogo na cama que pô, mas que lá é meter na gasolina, para ver se o meu rumado lhe tinha manga dele, logo que alguém meter eu sei lá fogo, logo meter fogo, mesmo desloca bem para bem jovem, mesmo bem linguista ali tem canto hora de noite ali, se manhã mota castava bem. Então uma bicicleta também se ele tem canto hora de noite, quase 3 horas, quase 2 horas e tal, me vira, vai para casa. Logo liga, minha chefe lá, que é de posto, liga ali para amanhã contar a situação que não passa ali. A nossa preocupação desde o início, a não contava essa, não preocupação se posto que está na mato e de maneira de tirar, porque se quer, ainda bem cedo, um desastre, porque se for cortado, no entanto, é um dinheiro que dita lá. Se está tirado e perde, o governo não perde, donos próprios depois não perde, e próprio está fazendo mais desgraça na mato, porque é expor de gasolina, como nós já sempre provas. Que não vai ser o mecanismo de proteger restos de postos que ainda continuam a olhar na mato, porque tem a situação. E só que para não fazer esforço, e que gente que para não poder tirar postos, para pôr no local mais breve, ou para aproveitar mais rápido possível, para o governo fazer mais possível, para abrir, para expor por isso, se quer, não continua já mesmo cenas que não olha ali nesse momento. Para o vice-presidente da Comissão Especializada Permanente para a Agricultura, Pescas e Recursos Naturais, a retirada dos troncos de madeira nas matas do país é a única forma de evitar as situações de género. Depois de houve vários contactos entre empresa madeireira, alfândica, Direção-Geral das Florestas e Comissão instituída justamente para a área ali, que para de madeiras, e nossa preocupação. E nós estamos na elenca justamente esses problemas de madeiras que estão na mato, para nós saber como que perigo, que consequências que pode ter. E na tentativa de resolver problemas, nós criamos na comissão vários encontros que eles, no papel que eles, e não pensam como a noite não solução, e fica só últimos arrestos final para o governo decidir no Conselho de Ministros que vai ser a finalidade de troncos. Ainda este responsável parlamentar pediu aos habitantes de Gamamudo abster-se das práticas de género. E não pediu a população mais uma vez para ter calma de que o problema não é resolvido e de uma forma ou outra ainda é resolvido, porque tem as situações de gasolina no tronco na mato, porque ao fim e ao cabo nós estamos em períodos que caiu na floresta, caiu perto do Pari, e se é fogos contra na lastra e na destruindo a economia e que só na madeira e tanto na parte de caju e tanto em termos geral nos recursos naturais na desaparecer. De recordar que a prática desenfreada de abate e exportação de madeira nos últimos anos motivou o governo em 2014 a suspender esta atividade, deixando troncos espalhados por todo o país.
Encerrou-se ontem na região do Oio, concretamente no setor de Bissorã, a formação sobre a prevenção do vírus do ébola na Guiné-Bissau, promovida pela ONG ADPP. A formação teve a duração de 4 dias e contou com a presença de 23 técnicos provenientes de todo o país, incluindo 5 provenientes da África Austral, nomeadamente de Moçambique, Zimbábue, Congo e Malawi. A primeira fase vai iniciar na região de Gabu, zona fronteiriça com a Guiné-Conakry. Encerrou-se a formação de capacitação dos ativistas na região do Oio, setor de Bissorã, promovida pela ADPP sob o lema Juntos combatemos ébola. Em nome dos formandos, o moçambicano Horácio Parruque garantiu que já estão preparados para ajudar na prevenção do vírus de ébola no país. Durante esses 4 dias, para sermos ativistas que poderão levar a mensagem de prevenção contra o ébola, exatamente na região de Gabu, não é? E a nossa tendência é seguir essa linha em direção à fronteira com o Guiné-Conakry, que todo mundo sabe que é o país que está sendo assolado por essa pandemia. Então, este é o 3º dia do nosso treinamento. Exatamente, a gente vai terminar o treinamento amanhã, que vai ser o encerramento de organização de tudo para a gente tomar rumo a Gabu. Então, durante esses dias todos, recebemos certos representantes de algumas organizações que vieram cá nos prepararem, porque alguns deles já trabalham com isso nas suas organizações. E ontem tivemos o privilégio de receber o Sr. Jump, que representa a NASA, que ele veio nos passar muita informação, né, sobre ébola, a partir do seu surgimento e até como a pessoa pode se prevenir. As autoridades locais agradeceram a parceria entre a ADPP e o Ministério da Saúde e encorajaram os formandos. Eu queria enfatizar 2 pontos. Primeiro, gostaria de falar da parceria que o Ministério da Saúde Pública está tendo com a ADPP, que neste caso está disposto a formar, a capacitar jovens com o intuito de trabalharem a nível da fronteira. Mas é bom estarem preparados, porque mudar o comportamento de uma pessoa não é em 6 meses, nem num ano, muitas vezes nem em 3 anos. Nós pensamos que vocês irão transmitir tudo o que receberam durante esses 4 dias para onde foram enviados, para que esta doença não entre no nosso país. E pedir também a Deus para que os nossos vizinhos da Guiné-Conakry, para que Deus lhes ajude de tirar esta doença aqui neste país. O diretor nacional da ADPP falou da importância deste projeto para o país. Pessoas no país que participam da campanha têm o vosso papel muito importante para comunicar, educar, mobilizar e organizar as pessoas nas comunidades num tipo de autodefesa para não apanhar o vírus. Esta mobilização, esta educação, esta comunicação também estamos a ver como muito necessária, muito útil em muitos outros casos de epidemia, como VIH-Sida, como cólera, como muitas outras coisas. Por isso, o trabalho que vocês vão fazer tem um destino específico agora, que é evitar ébola. A ADPP opera no país há muitos anos e trabalha na formação de jovens nas diferentes áreas profissionais, tais como agricultura, comércio, saúde comunitária, entre outras. A Associação Guineense para a Reabilitação e Integração dos Cegos, a GRIS, beneficiou de 60 carteiras e painéis solares para a Escola Bengala Branca. A oferta foi financiada pela Embaixada da Alemanha.
A Escola Bengala Branca beneficiou de carteiras e painel solar financiados pela Embaixada da Alemanha. As carteiras já foram colocadas nas salas de aulas e outras para a biblioteca e na sala de reunião. O mesmo aconteceu com os painéis solares. O coordenador e professor da Escola Bengala Branca garante que a oferta é muito gratificante e vai aliviar algumas dificuldades que o estabelecimento se depara. Catena carteiras. Não precisava de carteira para alunos que estavam alunos de 9º ano para poder ter lugar cômodo para poder sentar. E também na biblioteca também estava sem carteira, estava sem mesa, que está funcionando a biblioteca, constantemente também na sala de reunião e de conferência. Portanto, essas carteiras vêm, de verdade, dar um grande alívio de maneira que nunca tem a carteira. E não só isso, também para painel solar que a Embaixada da Alemanha também é financiando, como pode olhar, e ainda bem bater da luz para a escola, e particularmente para a escola de música, para que materiais que estão ali para usar. Bom, no caminho de exploração, como é isso, a Embaixada da Alemanha tem uma tradição na apoio, e um dos parceiros privilegiados da escola Bengala Branca e da GRIS. Foi por nota primeiro oferta que nós recebi de parte da Embaixada da Alemanha, e foi material didático que dá, que bengala e pauta que não usa praticamente hoje. Depois lá ninguém mais que voltou a dar material muito caro, que há de ser muito fácil, mas foi o primeiro parceiro da Bengala Branca, material didático. E depois daquilo também, o segundo apoio que deu para a Bengala Branca e construindo que furo d'água. Na verdade era muito difícil na primeira fase, o que eu pude imaginar, para fazer a limpeza da escola e para crianças poder ter água, acesso a água potável para viver. Eu procuro quase a bancas todas para poder fazer aquilo. E solicitar e prontamente a Embaixada da Alemanha responder e criar aqui furo de água como por hoje. Mas espero que não só ela, também outros parceiros não olhar, mas que a Embaixada da Alemanha tem apoiado a Escola Bengala Branca, ela faz o mesmo. Porque nós estamos ali simplesmente para ajudar na eleva nível social do povo de Guiné-Bissau, em particular aqueles que mais desfavorecidos, que são deficientes visual. Domingos Oliveira Mendonça também agradeceu ao governo pelo apoio e disponibilidade dos professores. O governo tem colocado alguns professores para poder dar aulas ali na Escola Bengala Branca, e não só, senão não tem grande apoio de parte da Embaixada da Alemanha, porque houve uma sempre cooperação boa entre o governo de Guiné-Bissau e a Embaixada da Alemanha. Portanto, esses laços que eu tenho de cooperação entre Guiné-Bissau com a Alemanha, e te permite com que, na verdade, esse apoio que nós temos se torne uma realidade. Portanto, nós agradecemos ao governo e nós esperamos que ainda continue a ter esse laço de cooperação e de amizade entre Guiné-Bissau e a Alemanha, de modo que está poder reverter no benefício daqueles que mais necessitam. A Escola Bengala Branca conta neste momento com 8 salas de aulas para 201 alunos e mais de 17 professores. Foi apresentado ontem pela Direção-Geral da Cultura, em parceria com a Casa da Guiné-Bissau, em Portugal, o projeto intitulado Luz Solidária. O projeto visa colocar 75 velas na Praça dos Heróis Nacionais, com o propósito de marcar o maior recorde. Uma ação de rua intitulada Luz Solidária pretende acender 75 mil velas na Praça dos Heróis Nacionais, formando estrelas símbolo da bandeira nacional. A iniciativa da Casa da Guiné-Bissau em Portugal, em parceria com a Direção-Geral da Cultura, visa atingir o recorde Guinness. As 75 mil velas, porque o recorde Guinness foi batido nas Filipinas, com 56 mil velas. Nós achamos que, para sermos solidários uns com os outros, podíamos bater o recorde do Guinness com 70 mil velas. Nós, logicamente, fomos mais além, como diz o seu Diretor-Geral, fomos mais além, vamos para 75 mil velas, bater o recorde do Guinness com 75 mil velas. Isto consiste, parte desta verba reverterá a favor da ação social. A ação social é esta, que temos várias instituições que estão neste momento com algumas dificuldades. Logicamente, se nós guineenses podemos ser solidários, não é só pensarmos que essas pessoas, no crioulo, coitados, não, podemos ajudar, vamos dar um contributo, um pequeno contributo, para ajudarmos essas pessoas, ajudarmos uns aos outros. Com o propósito de unir os guineenses a favor dos mais carenciados, a iniciativa pretende também contribuir para uma boa imagem do país na diáspora. Pretende que os guineenses
sejam unidos, juntos, todos na rua, cada um com a sua vela, para demonstrar a solidariedade com pessoas mais vulneráveis, com maiores dificuldades, né? E para construir uma casa que no futuro poderá dar mãos a essas pessoas com dificuldades. Em torno da causa, Nino Galissá pediu a participação em massa dos músicos nacionais. É um dia de dignidade, um dia mais, é um dia de expressar todo o nosso sentimento e nossa solidariedade. Naquele quadro que a mim está ali, na minha contribuição, sou uma artista e colegas também pensam que o Maena está sensibilizado para aquele dia, para nós dar máximo que nós podemos, para poder chegar a mensagem ao mundo, porque realmente a mensagem que Guiné necessita nesse momento é ser solidários, ser unidos para causas comuns, que se comem ajudar para o avanço do país. Com 75 mil velas acesas no dia 23 de janeiro, na Praça dos Heróis Nacionais, o país tornar-se-á recordista de Guinness, ultrapassando Filipinas. Despeço-me com votos de uma boa noite e agradecemos por nos ter acolhido no seu lar ou eventualmente no local onde se encontra. Passe bem e voltaremos a estar juntos consigo amanhã, quando no país forem 21 horas. Passe bem e até lá.